Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje um podcast muito especial, o 100º podcast, né? Desde o dia que a gente começou, eu publiquei meu primeiro podcast no dia 28 de janeiro de 2007, falando sobre o desafio dos projetos. Esse está sendo o 100º e ainda um podcast especial, porque além de ser o 100º, é um podcast que eu gosto de gravar no fim de ano, falando um pouquinho sobre a retrospectiva, não é? Ou seja, ao longo aí desses 2 anos de podcast, eu tive a oportunidade de participar e de estar apresentando diretamente de todos os congressos que o PMI apresentou aí nesses últimos anos, desde Hong Kong, a Ilha de Malta, né? Nós tivemos aí inúmeras oportunidades para poder estar falando um pouco para vocês, os congressos americanos, o Congresso de São Paulo, né? Que a gente teve aí em agosto de 2008. Tive a oportunidade de apresentar o podcast diretamente da Jamaica, diretamente do Marrocos, Dubai. Tratamos de assuntos como risco, recurso humano, simulação de Monte Carlo, síndrome de Estocolmo. E foram 10,4 horas de podcast, né? Ou seja, 10,4 horas. E um monte de gente me pergunta assim, Ricardo, por que gravar o podcast ou por que fazer um podcast? Esse podcast ele não tem nenhum interesse direto comercial. Ele, espero eu, nunca será vendido. Ele é um podcast gratuito. O único objetivo dele é realmente ter uma oportunidade de compartilhar com as pessoas. Como eu tive, infelizmente, que diminuir o meu volume de aulas, eu resolvi transferir a minha aula para esse podcast, que é uma espécie aí de depoimento semanal sobre o que está acontecendo na área de projetos. E o meu objetivo realmente, assim, é o quê? É difundir o trabalho em projetos e, claro, isso difunde para todo mundo. Muita gente vai falar assim, mas para que você está fazendo isso? É porque quando o mercado cresce, ele cresce para todo mundo, inclusive para mim. Então eu acho isso uma oportunidade do uso desse tipo de tecnologia, uma forma que eu consigo atingir um número maior de pessoas sem necessariamente ter que estar me deslocando. Então eu uso aí da nossa tecnologia a favor disso. Então, a todos vocês que ouviram, meu muito obrigado. Né? Bem, 2008. O que foi o ano de 2008? Né? Para mim, eu queria... Primeira coisa, dar uma mensagem muito otimismo. Foi um ano joia, mas foi um ano excepcional para o gerenciamento de projetos no mundo e especialmente no Brasil. Né? O Brasil experimentou um ano maravilhoso, apesar da crise, né? Ou seja, a gente fica falando demais. Eu não quero aqui ser talvez irresponsável, ficar falar que não está acontecendo nada, mas foi um ano maravilhoso. Ou seja, todas as empresas que eu encontrei foram empresas que experimentaram uma taxa enorme de crescimento. O país cresceu, né? Ou seja, nós tivemos aí o próprio governo fazendo o plano o PAC, né? O plano de avanço, de aceleração do crescimento, desculpa. Um ano que o Brasil ganhou importância no mundo. Eu assino a revista The Economist e, poxa, como o Brasil ganhou relevância, né? Eu que viajo muito, como as pessoas estão falando mais do Brasil e estão falando assim, o Brasil está aí, hein? O Brasil está experimentando. Nós tivemos aí um crescimento no último trimestre quase 7%. Isso é maravilhoso. Então a gente é muito comum a gente ficar muito abalado pelas crises, etc. Mas eu achei que foi um ano maravilhoso. Um ano maravilhoso para o gerenciamento de projetos. Nós tivemos milhares de pessoas certificadas no Brasil como PMPs. Nós tivemos uma avalanche de alunos procurando os cursos de MBA, a formação. Ficou muito mais fácil vender o gerenciamento de projeto dentro das organizações. O que a gente vê é que os executivos estão cada vez mais favorecidos para a venda, ou seja, eles estão muito mais preparados para a gente vender a ideia de gerenciamento de projetos como uma vantagem competitiva. Bottom line, que eu falo demais, é resultado. Né? O resultado é que interessa. Quando você aplica gerenciamento de projetos e consegue resultado, isso é o que interessa. O que interessa é o resultado. Se você conseguiu atingir esse resultado, gerenciamento de projetos é baratíssimo. Né? Gerenciamento de projetos não custa nada. Então eu queria fechar esse ano com isso. Foi um ano ótimo. Claro que toda essa instabilidade, ela gera medo, ela gera insegurança, mas ela gera também um mundo de oportunidade para revisitar conceitos antigos, para rever a nossa estratégia, para rever o nosso pensamento. Então eu acho agora, que cada um de nós aí tem que comprar uma garrafa de champanhe, comprar uma garrafa de espumante e brindar, sabe? Brindar, porque foi um ano muito joia, foi um ano maravilhoso. Eu acho que agora
é hora da gente... brasileiro é muito comum reclamar bastante, né? Que tá tudo ruim, que nunca tá bom e tal. E a gente dá um tempo agora, junto aos nossos familiares aí, nessa semana, para celebrar o Natal, um evento de reconciliação, de família, de amigos, para comemorar mesmo, sabe por quê? Porque o mundo hoje está tão estranho que quando a gente tem um resultado otimista, todo mundo fala, pô, mas como é que é? E a crise? Sempre na nossa vida vai ter alguém para dar a mensagem ruim. Mas eu quero aqui dar o contrário, dar uma mensagem maravilhosa para todos, uma mensagem de comemoração, um Natal de alegria para todo mundo. Uma perspectiva, semana que vem eu vou falar sobre o ano que entra, né, sobre o ano de 2009, mas esse ano é um ano de comemorar, é um ano de celebrar, é um ano de realizar. Foi um ano maravilhoso para os brasileiros e eu acho que nós vamos ter uma condição espetacular aí para frente. Mas isso vai ser assunto do meu podcast da próxima semana. Um grande abraço, obrigado por terem ouvido esses 100 podcasts, um Feliz Natal, muita paz, muita alegria para todo mundo. Tchim, tchim.